Olá, alunos, boa tarde. Agora nós vamos iniciar a videoaula da sessão 1.4. É um assunto bacana, porque demonstra muito o desenvolvimento do conhecimento filosófico a partir do feudalismo, então, diante dos séculos mais próximos do que nós vivemos hoje. Tá? Então, a sessão 1.4, com base no nosso PowerPoint aí, vai tratar da razão no centro do conhecimento, com base no iluminismo, no racionalismo e no empirismo. Então, o que a gente tem que ter em mente? A gente vai estudar agora como se comporta a fisionomia na era moderna. A gente passou da Grécia Antiga, pela questão do absolutismo, na crença, na religião, e vamos adotar agora a filosofia desenvolvida com base na razão. E essa filosofia desenvolvida com base na razão, a filosofia moderna, se baseia em três situações denominadas iluminismo, racionalismo e empirismo. Então, o que é a filosofia moderna? A filosofia moderna ele nasce a partir do renascimento cultural, a fase do renascimento dos séculos XV e XVI, em que há a retomada dos valores da cultura clássica, representada pelos autores gregos e latinos, e uma autonomia de pensamento e uso individual da razão. Então, com o aumento da cultura, a sociedade passou a questionar mais as coisas, tentar entender o porquê das coisas. Com isso, a razão passou a imperar em sociedade com base no renascimento cultural. Tá? Essa fase do renascimento da filosofia moderna foi capitaneado por René Descartes, da célebre frase: penso, logo existo. Então, a existência humana pressupõe o quê? A razão. Então, essa célebre frase de René Descartes descreve muito bem a fase renascentista. Um outro ponto importante é que no Renascimento, muitos pensadores questionaram os dogmas cristãos que impediram o desenvolvimento do conhecimento científico e filosófico. Então, como a gente falou que na filosofia medieval, a razão se baseava na crença religiosa, na filosofia moderna isso passa a não existir mais. Na filosofia moderna, esses dogmas da Igreja Católica, do cristianismo, foi questionado pelos pensadores, né? Esses dogmas cristãos precavam o desenvolvimento científico e filosófico. E isso não acontece a partir do renascimento cultural. Na verdade, o conhecimento científico e filosófico acaba se desenvolvendo a partir do renascimento cultural. Qual é a importância dessa fase? A importância renascentista é que forneceu as bases para o pensamento moderno, com a proeminência das escolas do pensamento, baseadas no racionalismo, antropocentrismo, o humanismo e o experimentalismo. Então, o racionalismo é fruto do renascimento cultural. Quais são os objetos do renascimento cultural e do racionalismo? A busca pela razão e pela lógica. Então, muitos cálculos matemáticos, por exemplo, muitos matemáticos e físicos, dos mais importantes da história, começaram a surgir nessa época, porque a razão baseada na lógica era o que determinava a filosofia baseada no renascimento cultural, ok? Seguindo o nosso slide, a outra fase da filosofia moderna é o empirismo. O empirismo é uma corrente filosófica que defende, em linhas gerais, que o conhecimento adquirido é uma função direta das experiências pessoais de cada pessoa. Então, o que você adquire de conhecimento não é algo interno do seu cérebro, da sua razão, mas de algo que você vivenciou na realidade. O aprendizado, nesses termos, ocorre por meio do processo fundamentado na observação empírica, ou seja, derivada de experiências de vida. O empirismo foi capitaneado por John Locke, um cientista muito importante, né? John Locke, quem é esse camarada? Ele estabeleceu uma oposição
há a possibilidade de que o conhecimento possa ser construído com base em princípios estritamente racionais. E, nesse sentido, é um contraponto ao racionalismo, que a gente viu agora há pouco, cartesiano, ao afirmar que a ciência não prescinde da razão, mas a verdade e o conhecimento depende da comprovação da experiência sensível. Então, não basta você ter algo interno, uma razão sua, para ter aquilo como conhecimento verdadeiro. Na verdade, isso tem que passar pela comprovação de uma experiência vivida. Já o iluminismo, diferentemente dos demais, ou chamado de esclarecimento, ele vai dar continuidade às questões filosóficas e científicas inauguradas pelo pensamento renascentista, que foi o primeiro, e amplia o foco também em questões políticas, econômicas e sociais. Então, o iluminismo é importante porque ele amplia o conhecimento racional das pessoas para questões mais políticas, não só culturais, mas também políticas, econômicas e sociais. Como movimento intelectual, foi a base do pensamento que conduziria as ideias das revoluções burguesas e seria responsável pela queda do chamado antigo regime, o absolutismo. Então, o iluminismo foi um pensamento filosófico muito importante para... Perdão, gente. Cuidem da saúde, hein? Ok? Eu tô espirrando, mas não tô com coronavírus não, tá, gente? É só uma alergia. Então, o iluminismo foi muito importante para a Revolução Francesa, baseado na igualdade, na fraternidade, né, que é um dos pontos centrais de qualquer democracia. Então, qual é a importância do iluminismo? As bases filosóficas do iluminismo deram origem à democracia contemporânea, que se iniciou exatamente com a Revolução Francesa, a partir de dois princípios fundamentais, a igualdade e a liberdade, além da fraternidade, mas principalmente a igualdade e a liberdade. Todo Estado democrático de direito se baseia em igualdade e liberdade, e a nossa Constituição não é diferente disso. Ok, pessoal? Então, assim, a gente foca aqui nos pontos centrais da sessão 1.4 e mais tarde eu passo questões para vocês resolverem, ok? Na próxima videoaula, nós já iniciaremos a sessão 2.1. Um abraço.